Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E nesta noite, meus amados irmãos, vou deixar uma palavra para a meditação que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 4 em diante. A palavra de Deus diz assim: E assim este, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando-se Bernabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elima, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pelas mãos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos essa trajetória de Paulo, quando ele desceu da Antioquia, pegou ali, vindo para Chipre, atravessando Chipre, encontrou ali uns profetas, uns doutores da lei, vai descendo, passa por Salamina, depois atravessa a ilha de Pátimo. Quando chega mais para frente, a palavra de Deus diz que ele se encontra com esse Sérgio Paulo e o encantador Elima, o falso profeta, o Bar Jesus. E a Bíblia diz que Paulo, fitando os olhos nele, vendo que ele queria desviar o procônsul da verdade, Paulo, fitando o olho nele, disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda injustiça, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então Paulo, naquela hora, fixando os olhos nele, disse assim: eis que a mão do Senhor seja contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão das trevas caíram sobre ele, e andando, rodeando, buscando a quem o guiasse pelas mãos. Então, meus amados irmãos, veja que essa obra missionária de Paulo, como que foi, passou por várias cidades, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho. Não sabia ele que ia se deparar com esse falso profeta, esse Bar Jesus, que por nome se chama Elima, o encantador, querendo desviar o procônsul Sérgio Paulo do caminho da verdade. Mas Paulo, se ligado no céu, cheio do Espírito Santo, disse essas palavras, e que ele na hora caiu a escuridão sobre a vida dele, e o homem ficou cego. E a palavra de Deus no versículo 12, diz que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor.
Então, meus amados irmãos, como que era que Deus trabalhava na vida dos apóstolos no tempos anterior, e não é diferente em nossos dias. Temos que ter algo da parte de Deus. O povo quer ver a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que venha se envolver. Paulo verdadeiramente está como está naquela palavra 15:7 de João: se eu estiveres em vós e vós estiveres em mim, tudo o que pedires seja feito. E nesta palavra eu peço para os irmãos que meditem. Você sente de Deus que essa palavra foi uma porção de Deus na vida de Paulo, ou foi uma maldição que Paulo jogou sobre esse Bar Jesus, esse encantador, esse Elima? Então, me mande para mim nos comentários o significado, porque nós vemos nas redes sociais dizendo que o povo só vive amaldiçoando, os líderes de igreja grande amaldiçoando o povo, mas aqui não encontra essa passagem que diz assim: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego. Que poder do céu, que autoridade, como que Deus tivesse entregado a chave do céu na mão de Paulo, como entregou na mão de Pedro. Então isso é muito importante para que nós possamos observar, ler e entender o que é maldição e o que é unção. Unção tem um significado muito forte, porque eu já passei por isso e sei o que significa unção. E também sei o que significa maldição, porque está escrito na parábola da figueira, quando os discípulos perguntam a respeito daquela figueira, quando Jesus passou ele indo para Jerusalém, que ele amaldiçoou aquela figueira, e a figueira não deu fruto mais, se secou e morreu. Passando de volta com os discípulos interrogaram ao Senhor, e o Senhor disse a eles: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passará daqui para acolá, e assim será feito. E na nossa vida, meus amados, não é diferente. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem uma unção. Ele tem uma unção, como está lá em 1 João capítulo 3, versículo 27, vós recebeste uma unção, e não é necessário que ninguém vos ensine. Então vamos parar e refletir a palavra unção e maldição, para que não venha tocar em algo errado, né? Então envie nos comentários essas palavras, para que nós possamos entender mais melhor. Eu entendo que aquilo ali foi unção de Deus, que a Bíblia diz também lá em 2 Reis, quando Elias fez aqueles milagres miraculosos, lá no versículo finais de 2 Reis, do capítulo 2, diz que Elias ia passando e 42 jovens começaram a zombar da face de Elias, chamando ele de calvo. E a palavra de Deus diz que ele, olhando para trás, disse ao jovem, ele levantou a mão e ele amaldiçoou, conforme a palavra diz, e assim saíram as ursas dos bosques e devoraram os 42 jovens. Então, envie nos comentários o seu entendimento, qual é a respeito dessa palavra. Não se esqueça de inscrever no canal, dê um joinha, um like, e envie esse vídeo para uma ou mais uma pessoa, para que o povo de Deus comece a entender o que é o trabalhar de Deus e o que não é. Envie, compartilhe, pregue o Evangelho junto conosco, para que o nome de Deus seja glorificado. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Se você fazer este algo, você está trabalhando para o Senhor, e Deus há de recompensar com as bênçãos do céu. Eu deixo a paz do Senhor para todos, e que Jesus abençoe a todos, meus amados irmãos.